E aí, galera, beleza? Um tempo atrás, tá aqui no canal, preciso ainda até regravar esses vídeos, eu fiz um vídeo falando por que e como eu me tornei pedobatista, né? Que eu era batista, opa, balancei aqui, fui por muitos anos, me formei em seminário batista, não batista reformado, apesar de eu já ser calvinista, assim, na Tulip, né? E acabei migrando pro pedobatismo, presbiterianismo, e foi um processo, né? Aí quando eu expus isso publicamente no Face, um amigo do Face, que é um batista reformado, me deu esse livro aqui, do Jeffrey Johnson, que chama A Falha Fatal da Teologia por Trás do Batismo Infantil. É um livro grande, né? É um estudo, um bom estudo, do Jeffrey Johnson, que é um batista também, aliancista. E aí, o que eu decidi? Como eu tinha prometido fazer um vídeo um pouco mais profundo sobre pedobatismo, eu vou fazer já em resposta a esse livro aqui, a partir de alguns tópicos e de uma resenha que eu fiz desse livro, do Jeffrey Johnson. Então, esse livro do Jeffrey Johnson, ele é uma obra importante da defesa da teologia credo-batista pactual. Então, ele não é um dispensacionalista. Né? Então, se for para conversar com um dispensacionalista, em uma outra instância ainda, que é de como interpretar a Bíblia, não é como relacionar batismo e circuncisão, no caso, ou Antiga e Nova Aliança, né? Então, esse livro de Johnson é importante, e ele oferece uma crítica bem elaborada ao pedobatismo. Então, eu indico ele, né, a quem quiser defender melhor o pedobatismo, ou um batista quer reforçar suas convicções, esse livro de Johnson é muito bom, é bem indicado, está bem famoso, inclusive, né, agora. E aí, o que o Johnson faz? Ele reconhece o peso de que, dependendo como se justifica a relação entre as alianças, mosaica, nova aliança, aliança com Abraão, pode-se inicialmente reconhecer o pedobatismo. Então tem que saber como que você vai fazer essa relação aí, né? Mas antes disso, eu quero falar só da introdução, primeiro desse livro. A introdução é uma preciosidade. Uma coisa que eu esqueci, tem uma crítica do R. Fowler White na internet que eu usei, que essa crítica do White tem uns artigos em inglês, e ele vai criticando por capítulo. Então, por exemplo, capítulo 1 e 2, aí ele oferece uma crítica. Capítulo 3 a 6 oferece uma crítica. Eu também fiz assim a minha resenha. Usei o Fowler White em algumas coisas. Em outras são críticas minhas. Então tem coisa que, só pra você não ficar boiando, né? Tem coisa que eu usei o Fowler White. Então o que acontece? A introdução desse livro aqui, ela é muito preciosa, né? Uma preciosidade, assim. Porque nela ele vai mostrar as razões de diferentes tradições para o batismo infantil. Como que diferentes tradições justificam o batismo de crianças, né? E ele apresenta 8 posições. Uma posição que ele chama de fides aliena. E aí, na fides aliena, o problema que se colocou são 2, né? Qual a culpa que as crianças têm e se há uma ligação entre fé e batismo e como administrá-la a partir disso sobre as crianças. Então a posição principal que vai consolidar essa visão de fides aliena, ou uma fé de fora, né, alienada, mas não no sentido negativo da coisa, é uma fé de outro. A posição principal que consolidou essa visão é a do Santo Agostinho. Então, primeiro, as crianças, na visão do Agostinho, herdam a culpa original de Adão, e essa culpa é removida no batismo, mas não só isso, né? O batismo também efetua a regeneração, então ele transmite a graça de Deus. E a fé é necessária para o infante. Como que essa fé é suprida? Pela fé da igreja. Então a igreja crê pelo infante. Assim é a forma que o Agostinho resolve essa questão, e a posição fides aliena. A fides infusa, que é a ideia de que o batismo ele infunde fé na criança. Então foi um aprimoramento da posição do Agostinho,
até o Tomás de Aquino se desenvolveu, então, a teologia sacramental mais forte, né? Nessa visão, o batismo ele infunde a fé no bebê, transmitindo uma graça real, ex opere operato, né? Então, pelo poder da obra operada. Então, pelo poder do batismo, há uma graça que infunde fé à criança, que independe da própria criança, né? Então, o batismo ele tem uma função de transmitir graça, perdoando e purificando a criança do seu pecado. A terceira posição que ele coloca é a fides infantium. Tô meio gripado, bem na época do corona, né? Então, a fides infantium, que é a posição do Martinho Lutero. Essa posição afirma que os infantes eles creem por si mesmos. Né? Os infantes eles são, portanto, justificados pela fé que eles mesmos possuem. Então, como que o Martinho Lutero vai resolver isso? Porque isso coloca dois problemas, né? Primeiro, como que uma criança tem fé se eles não desenvolveram a racionalidade ainda para formular os conceitos da fé? E como que as crianças têm fé se eles não compreendem a palavra ainda, né? Aí, bom, primeiramente, para o Lutero, a fé irrefletida, ela também é fé. Né? Não é só quando ela tem uma consciência. Em segundo lugar, o sacramento do batismo, ele está ligado à palavra. Essa fé, ela é recebida no instante do batismo, na visão do Lutero. Né? A palavra de Deus no batismo, porque os sacramentos eles são extensões da palavra de Deus, ou materializações da palavra de Deus. Então a palavra de Deus no batismo, administrada sobre a criança, gera a fé na própria criança. A quarta posição é o do simbolismo sacramental, que é a visão do Zwinglio, do Ulrico Zwinglio. Para o Zwinglio, como os sacramentos eles são meros simbolismos, ritos exteriores, eu não sei exatamente qual é a precisão em falar que essa é exatamente a visão do Zwinglio, tá? Mas o Johnson ele coloca como sendo a visão do Zwinglio. Os sacramentos eles são meros simbolismos, né? Então eles são ritos exteriores e eles não são necessários serem recebidos com fé no ato ali, né? Principalmente o batismo. O batismo ele é um sinal sem eficácia. Então o batismo infantil ele tem uma relação com a circuncisão no Antigo Testamento, por isso ele se justifica, mas não com uma graça transmitida pelo sacramento do batismo. A quinta posição, o Jeffrey Johnson vai chamar de pré-credobatismo. E ele vai atribuir essa posição aos teólogos da Assembleia de Westminster, que formaram a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos. Esses teólogos, na visão de Johnson, eles não viam o batismo apenas como um sinal ou um símbolo exterior sem eficácia. Né? Na visão de Westminster, o batismo ele é um selo da graça de Deus, só que a eficácia do batismo não se limita no momento da administração do batismo. Ou seja, há uma graça oferecida por meio do batismo, manifesta e conferida pelo Espírito Santo, que é eficaz sobre aqueles que pertencem a Deus, sobre os eleitos de Deus e que se manifestará no tempo apropriado. Né? O batismo ele pode ou não acompanhar a regeneração imediata, então existe a possibilidade da criança ser regenerada imediatamente no batismo, pela eleição divina. Só que aquele que é batizado, ele deve se apropriar das promessas recebidas no batismo. Essa posição é basicamente a posição presbiteriana. A sexta, e que também se relaciona um pouco com o presbiterianismo, é a ideia de regeneração presumível. É a posição da Igreja Reformada holandesa e do Abraham Kuyper. Né? Para ele, o batismo ele não é sempre eficaz. Ele é eficaz apenas para os eleitos. Então a igreja ela deve olhar para os filhos da aliança a partir da promessa que Deus faz à descendência do crente. Então, apenas... Peraí, deixa eu fechar que abriu o Face aqui, um Messenger.
Então, apesar do batismo ele não regenerar todas as crianças, a igreja deve presumir a regeneração das crianças, filhas da aliança, até que se prove o contrário. Então, você não trata a criança como pagã até poder tratá-la como cristã. Você trata ela como cristã até poder tratá-la como pagã. Essa posição e a de Westminster, elas são bem conciliáveis. A sétima é a regeneração batismal. Então é uma volta que alguns protestantes vão fazer a um sacramentalismo mais forte, especialmente com um grupo chamado Visão Federal. Não confunda Visão Federal com Teologia Federal, que é a teologia pedobatista, e nem com o federalismo batista, né? Pactual, de 1689. Então, a Visão Federal inclui nomes aí como Douglas Wilson, o John Barack, o Steve Wilkins, o Steve Schlissel, não sei se é assim que fala, o Mark Horne, e quem está muito próximo ali, eu não sei com certeza afirmar se é ou não, é o Peter Leithart, né? Então, essa visão da regeneração batismal acredita que o batismo ele regenera todos os bebês que o recebem, eleitos e não eleitos. Qual a consequência, então, lógica disso? É que os bebês não eleitos e que são regenerados podem decair da graça posteriormente, né? E a oitava posição que ele coloca é a pedofé. É a ideia de que existe uma fé presente no coração da criança. Então, os filhos da aliança começam a vida como crentes. Eles não precisam de uma conversão, mas de perseverança. Mostrar que eles continuam na fé quando eles ficam mais velhos. Ok, então essa é a introdução que o Jeffrey Johnson faz. Aí eu quero comentar rapidinho do capítulo 1 e 2. Deixa eu abrir aqui no índice só para falar qual que é, né? O capítulo As inferências que apoiam o batismo infantil, capítulo 1. E o segundo, o quanto o batismo é análogo à circuncisão. Então, duas coisas aparecem de imediato no argumento do Johnson. Fora outras coisas que aparecem, tá? Tem muita coisa. Então, leia o livro. Eu estou fazendo críticas pontuais, porque não é com tudo que eu discordo do livro, ok? Ele é um aliancista, não dá para discordar de tudo que o cara fala. Então, assim, duas coisas aparecem de imediato nesse capítulo. E que é uma objeção bem comum dos credobatistas aos pedobatistas. Primeiro, que há uma incoerência entre batizar crianças e não lhes dar a comunhão, porque tem aquela relação, né, do você não está inteirado no assunto, né, a ideia de que a circuncisão ela é continuada e substituída no Novo Testamento pelo batismo, e a Páscoa é substituída pela ceia do Senhor. E o que acontece? Bom, já explico isso, né? E segundo, que não há explicitamente na Bíblia, no Novo Testamento em especial, um mandamento para o batismo infantil. E como que é o Novo Testamento que regula a prática do culto cristão, deveria pelo menos haver uma menção explícita, propositiva, para o batismo infantil. Tá, então vamos primeiro sobre a questão da ceia, né? Quanto às crianças não participarem da ceia. Alguns reformados vão argumentar que as crianças elas não participavam da refeição da Páscoa. Eu, particularmente, desconfio um pouco dessa afirmação. O Johnson argumenta de que, uma vez que os bebês eles não podem cumprir os requisitos de Paulo para participar da ceia, discernir o corpo do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, também eles não deveriam ser batizados por não terem fé e arrependimento. E a base que o Johnson lança para esse argumento é Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Eu não quero gastar tempo respondendo esse uso de Marcos 16:16, porque é bem conhecido que não dá para fundamentar a partir de Marcos 16:16 uma sequência lógica entre fé e batismo, tá? Porque ali são dois elementos necessários para o cristão, não lógicos para o cristão. Mas isso você acha fácil na internet, né? Quem crer e for batizado. Quem crer e então for batizado é o que está escrito, né? Enfim, o Calvino ele vai responder esse problema que o Johnson traz novamente de 3 formas, tá? 4 formas, desculpa. Primeiro que em 1 Coríntios 11:28,
imposta por Paulo a ordem de se examinar primeiro, antes de participar da ceia. E isso é algo impossível para a criança. Segundo, que invertendo o argumento de Paulo, come dignamente quem discerne o corpo do Senhor. E isso não é possível para a criança. Terceiro, a ceia ela é feita em memória de Cristo. E as crianças ainda não têm uma memória de Cristo porque elas não tiveram uma vida com Cristo. Não fizeram sua profissão de fé em Cristo. E o quarto argumento calvino, que é o que eu tenho minhas dúvidas quanto a esse argumento, é que a Páscoa era comida por quem podia indagar sobre o seu significado. Então, por ser uma refeição especial, lá em Êxodo 12, 26, se evoca a ideia de ter que explicar o que é aquilo da Páscoa. Eu acho complicado esse argumento especial de falar que as crianças, portanto, não participavam, porque elas não sabiam o significado, porque elas não iam comer no dia ali. Então, eu acho que fica vago esse argumento, né? Calvino fala isso no livro 4 das Institutas, né? O Herman Hanko, que é um cara bem conhecido que trabalha sobre sacramentos também, oferece uma resposta a esse argumento do Johnson. Ele fala o seguinte, né? Os batistas reformados algumas vezes argumentam que assim como as crianças não é permitido participar da ceia do Senhor, assim também elas não devem ser batizadas. Uma condição para a participação na ceia do Senhor é a fé. Por conseguinte, a fé deve ser uma condição para o batismo. Certamente esse argumento é baseado num erro sério com respeito ao significado dos dois sacramentos e a relação deles de um para com o outro. O batismo é um sinal e selo de entrada no pacto, como era a circuncisão, e a ceia do Senhor é um selo de viver dentro do pacto, como povo do pacto de Deus. Porque os eleitos são trazidos ao pacto de Deus por uma obra da graça soberana, aquele que é batizado é passivo. Mas a ceia do Senhor é um sinal e selo da graça que Deus fornece através do alimento espiritual do corpo e sangue de Cristo, pelo qual somos capacitados a andar como membros do seu pacto no mundo. Ele é o sacramento de crentes maduros que buscam a graça e força que eles precisam da parte de Cristo. A ceia do Senhor significa e sela a bênção diária de Cristo da salvação que ele adquiriu por seu povo na cruz. Ambos os sacramentos apontam para o pacto de Deus, mas cada um para um pacto de Deus a partir de uma perspectiva diferente. Então, o batismo ele é uma introdução ao pacto, e a ceia ela funciona de outra maneira e bem propositivamente explicado por Paulo em 1 Coríntios 11. Não dá para fazer uma correlação como o Johnson faz. Então se um, então o outro. Apesar de alguns, né, já soltando que alguns defendem a pela comunhão, alguns mais ligados à tradição reformada, mas ela não... esse tipo de defesa não é muito aceita na igreja ocidental, da católica às reformadas, né? A Confissão de Fé de Westminster mesmo não admite. É mais no Oriente que existe essa possibilidade, né? Na Igreja Católica Oriental Ortodoxa, eu acho que as crianças lá, elas participam da comunhão também. Bom, a segunda objeção de não haver um mandamento explícito para o batismo infantil, eu já vou abordar, né? Só quero falar rapidinho da crítica do Fowler White. Nessa crítica que o White faz ao Jeffrey Johnson, ele passa despercebido de alguns pontos importantes que o Johnson afirma, e eu vou indicar, né, o que o White perdeu a oportunidade de apontar aí nessa crítica, já apontando que eu acredito que sejam fragilidades no pensamento de Jeffrey Johnson, né? Então, por exemplo, na crítica, o Fowler White, ele perdeu a oportunidade de mostrar que a circuncisão não era só um símbolo nacional, porque na visão de Jeffrey Johnson, a circuncisão ela funciona só como um símbolo nacional, ele afirma isso explicitamente. Apesar que, às vezes, ele fala uma coisa e parece que ele fala um pouco diferente depois, né? Bom,
Outra questão que parece que o Jeffrey Johnson, ele pressupõe que a nação de Israel ela consegue ser pensada a parte das promessas. Né? Então eu acho que o White ele perdeu a oportunidade de mostrar que Israel ele não é a nação, ele não é nação a parte das promessas e que o gentil circuncidado ele tinha que submeter à lei, ele não se tornava só do povo, ele não adquiria só nacionalidade. Então, porque o Jeffrey Johnson ele fala que o pagão que quisesse se tornar judeu era só circuncidar. E não necessariamente ele tinha que cumprir a lei. Eu acho que isso é uma fragilidade do pensamento de Jeffrey Johnson, falar que o gentil que se converte não tem que cumprir a lei. Eu acho bem complicada essa afirmação, ele carece mostrar biblicamente que não tinha que cumprir a lei mesmo. Né? E outro argumento do Jeffrey Johnson é que então os avós poderiam batizar seus netos pela lógica de pensamento pedobatista, né? Por uma representatividade que avós às vezes tinham sobre os seus descendentes. Eu acho que é um argumento muito superficial isso daí também, né? Mas ok. Tem um argumento que eu achei forte de Johnson, que é a ideia de que os gentios eles não compreenderiam a mentalidade de aliança do Antigo Testamento. E por isso ficaria sem sentido a Bíblia não expor explicitamente o batismo infantil, porque o gentio não ia conhecer essa lógica de aliança. Faz muito sentido isso que o Johnson fala. A questão é que mesmo as igrejas gentílicas, elas parecem contar com a presença de, primeiro, pessoas que instruíam, ou apóstolos diretamente, ou pessoas comissionadas pelos apóstolos, e de judeus também. Então, afirmar que eles não tinham essa mentalidade não significa que não existiam essas pessoas com essa mentalidade dentro dessas igrejas gentílicas, como, por exemplo, os judeus da diáspora. Né? Então, não sei se fica válido esse argumento aí, apesar de ser um bom argumento. Bom, uma citação importante que o Fowler Wright faz contra a acusação de que o Novo Testamento não mostra claramente o batismo infantil, que é uma das coisas que o Jeffrey Johnson vai apontar, que eu já falei, ou que não se pode inferir isso como se houvesse um batismo nas casas, eu quero ler, que é essa crítica do Fowler Wright, né? Será que o Novo Testamento ele não explicita mesmo batismo infantil, pelo menos de alguma forma? Aí eu vou ler a citação do Fowler Wright porque fica mais interessante do que eu explicá-la. Ele diz o seguinte: em particular, disse que a companhia apostólica batizou famílias, né, em Atos 11, Atos 16, duas vezes, né, em 1 Coríntios 1, 2. Assim como se diz que Deus batizou a família de Noé no dilúvio, 1 Pedro 3, 20 a 22, e Gênesis 7, 1. E as famílias dos nossos pais, circuncidados nas nuvens do mar, em 1 Coríntios 10, 1. Surpreendentemente, no batismo de Moisés, disse que os batizados foram aqueles que temeram ao Senhor e creram nele e em seu servo Moisés, em Êxodo 14, 29 a 31. Os pedobatistas podem argumentar, então, será que a gente deve contestar que esses batismos do Antigo Testamento incluíam pais e filhos? Então, será que nesse batismo de Noé, citado em Pedro, incluía filhos ou não? Né? No de Moisés, em Moisés, incluía filhos ou não? Se o batismo em Moisés foi administrado dessa maneira aos nossos antepassados circuncidados, pelo menos exige credibilidade sustentar que os apóstolos administravam o batismo em Cristo de maneira diferente daqueles que são descendentes dos que foram batizados em Moisés. Opa, peraí que eu perdi. Para insistir ainda mais no assunto, os pedobatistas poderiam perguntar se os judeus de Corinto, em Atos 18, 1 a 8, que estavam entre os abordados em 1 Coríntios 10, 1, tenham justificadamente inferido que, assim como os pais e os filhos foram batizados em Moisés, também pais e filhos deveriam ser batizados em Cristo.
Considere aqui especialmente o que Crispo, o governante da sinagoga de Corinto, em sua casa, em Atos 18:8, estaria pensando, na medida em que, ao observarmos a linguagem paralela da narração dos batismos da casa de Noé, das casas de Israel e da igreja, há uma garantia suficiente para os pedobatistas insistirem que a prática do batismo dos apóstolos em Cristo ocorreu da mesma maneira. A princípio, como fizeram o batismo e a circuncisão do Antigo Testamento, você e sua família. Tudo isso para dizer, então, que podemos concordar com Johnson que o relacionamento da circuncisão e do batismo é de analogia, mas não podemos concordar que a analogia torne o batismo infantil menos do que claro. Ou seja, há uma relação na estrutura da descrição ali do fenômeno do batismo com a estrutura do fenômeno do batismo de Noé e do batismo em Moisés. Por isso, então, precisa explicitar, batizou uma criança, porque a estrutura inclui família. Ok, então esse é o capítulo de 1 e 2. Agora, capítulo 3 a 6, né? Em uma nota de rodapé, na página 92, aliás, deixa eu falar do que trata esses capítulos, né? Que eu não falei. Capítulo 3, continuidade, a essência da teologia pactual pedobatista. 4, a natureza da antiga aliança. 5, a antiga aliança baseada em obras. 6, Gálatas 4, 21 a 31, ensina a descontinuidade, que vai ser as alegorias lá de Gálatas. Beleza. Então, em uma nota de rodapé, na página 92, o Johnson vai afirmar que um grupo de calvinistas, tipo William Pembrey, o Nehemias Coach, o John Bunyan, o John Owen, e ele poderia acrescentar, ele fala mais para frente, Meredith Kline e o Michael Horton, não aceitam que o pacto de Moisés é de graça, mas é uma republicação do pacto de obras dado em Adão. E que isso elimina o próprio fundamento da teologia pactual pedobatista. Então, esse argumento de que a lei de Moisés é uma republicação do pacto de Adão e não um pacto de graça, vai guiar toda a crítica do Jeffrey Johnson nesses trechos, e até o final do livro, né? De fato, a maioria dos pedobatistas vão sustentar a mesma substância nas alianças e uma troca de administração. O único problema que o Johnson ele não mostrou, e que compromete de início a sua crítica, é que mesmo que se admita que o pacto de Moisés seja um pacto de obras, isso não elimina o caráter do pacto de graça de Abraão, que é o fundamento do pedobatismo. Então ele atacou até bem, só que ele errou o alvo. ele não viu que a base não é exatamente a lei de Moisés. Não é a lei de Moisés, essa é a questão. Eu, por exemplo, partilho muito mais da visão do Horton, que é uma republicação do pacto de obras com diferenças, mas que a relação é mais complicada aí dentro, né? Na página 95, o Johnson vai afirmar que na visão pedobatista, antiga e nova aliança são essencialmente a mesma, né? Só que ele ignora que o próprio pedobatismo faz diferenças entre elementos de continuidade e de descontinuidade entre os pactos, né? Então não é assim, totalmente assim, né? Tem uma expansão quando vão sendo administrados os pactos, mas existem diferenças também, né? Mas enfim, vamos ver se depois eu volto nisso. Na página 99, o Jeffrey Johnson vai afirmar que o pacto mosaico era uma aliança racial. Continuando uma citação dele. O povo da aliança, da antiga aliança de Deus, não foi comissionado para ter uma mentalidade missionária. Ele vai apoiar essa ideia dele com o Gerhardus Voss, né, que é um pedobatista. Eu acho que ambos, quando afirmam, se é que o Voss afirma dessa forma, eu acho que afirmar tão categoricamente que não tem uma mentalidade missionária ali, corre um grande risco de estar errado, né? Porque já está anunciado no Antigo Testamento que Israel foi chamado para ser uma luz para os gentios.
E a lei tinha um propósito de conduzi-los para Cristo, sim, mas também para mostrar a verdade de Deus em Israel diante dos outros povos. Então esse é o primeiro problema. E o segundo é que a aliança ela não era meramente racial, porque havia uma ligação entre o pacto mosaico com a promessa de Abraão de ser bênção para todos os povos. Não é uma coisa isolada ali, simplesmente, não está desconectado. Ele ainda vai afirmar que um dos propósitos da antiga aliança era manter a genética familiar de Abraão pura. E que a aliança, novamente, era exclusivamente racial. Página 100, parágrafo 4º. Eu acho que ele está forçando demais isso daí, né? No Cristo dos Pactos, ele faz algumas críticas nesse livro, do Palmer Robertson. Ele vai citar inúmeras passagens que mostram que os próprios israelitas viam uma continuidade e expansão das dispensações, né? Da noaica, da abraâmica, da mosaica, da davídica, e mesmo que sejam diferentes em alguns elementos, eles não estão totalmente desconectados. O Michael Horton, por exemplo, vai mostrar que há uma dinâmica que perpassa o Antigo Testamento entre a aliança da promessa, que é Abraão, Davi, e a aliança de obras, Adão, Moisés. Ok. Outra questão. O Johnson vai afirmar que os filhos dos hebreus, entre aspas aí, pelo seu direito de nascimento, nasciam dentro da antiga aliança, fecha aspas. Isso indicando o caráter estritamente nacional da antiga aliança. O grande problema disso é que na teologia do Antigo Testamento já é prescrita a necessidade da circuncisão do coração e nascimento espiritual daquele circuncidado na carne. Então essa polaridade que o Johnson estabelece vai trazer um problema para um monte de texto, inclusive do Jeremias 31, que ele vai usar mais adiante. Para afirmar seus pontos, na página 102, o Johnson vai colocar com essas palavras que na antiga aliança a fé não era necessária. Ele fala isso mesmo, a fé não era necessária na antiga aliança. E que por ser de geração carnal, ela não terminou com a morte dos incrédulos no deserto, porque eles continuaram procriando. Então, a falha fatal do Johnson aqui é não mostrar que a aliança foi mantida por causa da promessa para Abraão, a ponto de Deus propor uma continuidade do povo pela promessa por meio de Moisés. Lembra esse evento lá, né? Falou, vou matar todo mundo, vou começar com você, porque eu vou cumprir a promessa. Então, não dá para separar tanto assim as questões como uma questão só racial, nacional, a parte da promessa, porque a promessa sustentava as coisas, sustentavam as questões ali. Mais um ponto, né? O Johnson vai afirmar, abre aspas, a falha fatal da teologia por trás do batismo infantil é a noção de que o pacto mosaico é uma manifestação do pacto da graça. Página 109. Fecha aspas. Eu achei preocupante o Johnson tratar como se fosse tão preto no branco a questão assim, né? Ou é obras ou é graça. O Horton, que vai partilhar dessa visão do Johnson, ele mostra que é preciso sustentar, dentro da aliança sinaítica, no Sinai, a aliança da promessa. Senão vai ficar um hiato na teologia bíblica. Em nenhum momento o Johnson ele expôs quais as condições do pacto mosaico ou o que estava em jogo. Sem essa distinção, parece que a condicionalidade da salvação estava totalmente atrelado ao cumprimento da lei. Lógico que o Johnson não acredita nisso, mas parece. Pareceu, pelo menos até aqui. Depois, mais para frente, eu vi que não era. Né? E uma vez que ninguém poderia cumpri-la, então todos estariam condenados. O Horton vai mostrar qual que era a condicionalidade dentro da aliança de obras, que era a permanência na terra. Porque se você coloca simplesmente a vida eterna, então, poxa, quase ninguém foi salvo, né? Então a condicionalidade se relacionava à permanência na terra para o Horton. E a vida eterna, a fé na promessa. O Johnson
de fato mostra que a misericórdia está atrelada ao pacto de Abraão. Só que ele não mostra ao que está condicionalizada a aliança sinaítica. E essa é uma falha aqui do Johnson. Depois o Johnson vai afirmar, abre aspas, que Deus nunca pretendeu que a descendência prometida incluísse todo descendente circuncidado biológico de Abraão. Nem pretendia que a descendência prometida fosse limitada a Israel segundo a carne. Fecha aspas. O curioso é que isso em nada desbanca o argumento pedobatista. Né? Todo pedobatista sabe que não são todos os filhos automaticamente que vão herdar as promessas, porque permanece o propósito conforme a eleição divina. Né? No entanto, o fato de ser pela promessa não elimina o aspecto biológico, antes inclui o aspecto biológico. O Johnson chega a afirmar que essas passagens, né, Romanos 4, 13 a 16, Gálatas 3, 7, ensinam que o nascimento físico e a circuncisão exterior são inúteis. Ele só não cita que Isaac, que recebe a promessa, era um descendente físico. Uma coisa ela não precisa eliminar a outra coisa. Né? Pensando em um sentido mais teológico, esse argumento de que a redenção diz respeito a um significado só espiritual, sem caráter biológico, acaba criando, eu vou voltar isso lá no final, um dualismo entre redenção e criação. Né? Como se a redenção divina ela não tivesse relação com as constituições criacionais. Casal, família e povo. Talvez povo. Outro ponto, né? Depois o Johnson faz uma afirmação meio estranha. Né? Ele diz que os pedobatistas não afirmam abertamente, mas isso significa que os infantes de crentes entram no pacto da graça não pelo novo nascimento, mas pela genética e pelos laços familiares. É bem mais do que isso. Né? Eles entram no pacto pela fé dos pais, o elemento da fé nunca é excluído. Não é qualquer criança que é batizada na igreja presbiteriana ou outra igreja. Eles entram pela fé dos pais, pela promessa dada aos pais, pela eleição que inclui e não exclui a família do pacto da redenção. Mais para frente, o Johnson reafirma que Gálatas e a analogia das alianças ensina que existe uma descendência da promessa e uma descendência das obras. Ok, tá correto isso daqui. Mas disso ele vai inferir, lá na página 144, que a separação entre os nascidos da carne e os nascidos do espírito elimina novamente a descendência física. Enquanto que o que Paulo está falando não é isso, mas que dentro da descendência de Abraão, Deus forma um povo conforme a promessa. Então a questão aqui vai voltar. Deus ele não elimina a redenção familiar em prol de uma redenção individual. O que Paulo está afirmando é que Deus salva mediante a sua promessa, não pelas obras. Tanto que no capítulo 5 de Gálatas, a conclusão de Paulo é de que os cristãos não devem se deixar circuncidar, porque isso seria se garantir na carne. Então nenhum pedobatista crê que a salvação se dá pela descendência física, mas pela promessa de Deus de salvar os pais e conceder bênçãos aos filhos, que inclui a bênção da fé. Ok? Não é só uma questão carnal aí. Capítulo 7 a 11 do Johnson. Deixa eu ler aqui quais são esses capítulos. Um sistema doutrinário inconsistente. Reductio ad absurdum. Tá, peraí. Perdi aqui. Redução ao absurdo. É o capítulo 8. A falha fatal da teologia pactual pedobatista, capítulo 9. As deficiências da antiga aliança, capítulo 10. E o propósito da antiga aliança, capítulo 11. Então, ok. No capítulo 7, o Johnson afirma que o sistema pedobatista de aliança ele é inconsistente. Isso por conta de que, na visão do Johnson, o pacto de graça ele precisa ser incondicional. Enquanto a antiga aliança ela impunha condições. Isso levaria ou a ver a nova aliança como condicional, ou a ver a antiga aliança como incondicional, o que seria um erro para o Johnson.
né? Então ele mostra, por exemplo, que o Charles Hodge e o Meredith Kline, acho que é Kline que fala, né? Se aproximam da visão batista pactual. Só que o Johnson ele não trabalha com eles, ele prefere trabalhar com outros autores, alguns secundários, né? Então o Johnson ele supõe que o pacto de graça ele deve ser aquele que anula toda a infidelidade e o fracasso. Isso é um pacto de graça, tá? Na página 165. Na crítica do Fowler White a esse ponto do Johnson, ele apresenta um negócio interessante, que é de que a perspectiva de graça na visão do Johnson é um pouco reduzida, e que indica apenas a garantia futura de salvação. Então o que é graça? É a garantia futura de salvação. Então não sei se é só isso, né? E o Fowler Wright também não acha que é só isso que significa um pacto de graça. Bom, as afirmações do Johnson de que não existem condições dentro do pacto de graça são um pouco carentes de fundamentação também, né? Então o Johnson ele vai insistir que o que conta no pacto de graça é o que garante a salvação dos seus participantes. Faltou ele fundamentar isso, né? O Fowler Wright, por exemplo, vai indicar que existem algumas condições na nova aliança. Aí, abre aspas, né? Em outros lugares, as ameaças da nova aliança aparecem à vista. Por exemplo, Apocalipse 2:3, Cristo se dirige às suas igrejas com ameaças de julgamento por apostasia, bem como promessas de salvação por perseverança. Em Mateus 7:21-23, ele declara sua intenção no dia de julgamento de negar discípulos seus que confessaram seu nome como Senhor, mas desprezaram a sua lei. Isso acontece em Romanos 11, em João 15, 1-8. Então, tem condições. Além disso, eu quero citar uma dúvida que eu levantei na aula sobre Romanos para o Bernardo Shaw, fazendo essa pergunta, né? Se o pacto de Moisés era exclusivamente um pacto de obras e se o novo ele não tem condições nenhuma por ser um pacto de graça. Bom, e aí ele respondeu, o Bernardo, citando o Sermão do Monte. Então, no final do capítulo 7 de Mateus, Jesus, após ter se apresentado como um novo e maior Moisés, ele coloca condições ao pacto firmado. Primeiro, entrar pela porta estreita. Segundo, reconhecer a veracidade do cristão ou dos profetas pelos frutos. Terceiro, fazer a vontade do Pai, não apenas confessá-lo ou praticar milagres. E quarto, edificar a casa na rocha, o que significa seguir as palavras de Cristo. Isso indica que na nova aliança não se dispensa a obediência, mesmo que a promessa seja o que sustente a salvação. E isso mostra, então, uma direta continuidade com a linguagem e a estrutura pactual do Antigo Testamento, de condições. Ok? Apesar de a gente saber como que essas condições são supridas no Novo Testamento, mas elas existem. Outra questão, é o capítulo 9. De fato, esse é o capítulo que dá o título ao livro, né? A falha fatal. E é o melhor capítulo, eu acredito, né? Ele apresenta que a falha da teologia pedobatista é classificar o pacto de Moisés como um pacto de graça. Na visão do Johnson, se ele derruba isso, ele derruba o sistema do aliancismo pedobatista, porque afirma uma mudança de administração e continuidade de substância, né? Bom, só que isso mostra a fragilidade do próprio argumento de Johnson, pelas seguintes razões que eu já falei. Que ele mesmo cita a possibilidade de teologias pactuais pedobatistas que pensam a aliança de Moisés como uma aliança de obras, Horton e Klein, e isso em nada afeta a doutrina do pedobatismo, porque ele é fundamentado na promessa de Abraão. Bom, outro ponto desse capítulo 9. O Johnson, ele simplesmente passa por cima da relação da publicação de lei como cumprimento ao pacto feito com Abraão. Então a lei ela não surge do nada. Ela está dentro de um contexto de pacto com Abraão. Então a libertação do Êxodo, lá em Êxodo 2:24, é feita a partir da promessa de Abraão. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo
6, 4, 8, você pode conferir isso também. O altar que Moisés estabelece está associado à aliança abraâmica, em Êxodo 24, 4. Então, mesmo para quem não reconhece uma continuidade entre Abraão e Moisés, não dá para eliminar que pelo menos a promessa liga ambos os pactos, ainda que seja para permanecer o conflito de lei e evangelho, iniciado na queda de Adão, e a promessa em Gênesis 3,15, e a promessa a Abraão e o pacto mosaico, mas mesmo assim não dá para desligar as coisas. Bom, outro ponto, que a graça ela não supõe apenas perseverança. Então a ideia do Johnson parece estar restrita a isso. O pacto de graça é um pacto que garante perseverança. Mas a própria revelação já está ligada a um pacto de graça. Né? Deus revelar sua vontade é graça. O que impede o cumprimento da lei não é a própria lei, mas é o pecado. Mais pra frente, no final, o Johnson vai falar disso. Só que ele, na verdade, a segunda parte do livro, esse livro tem uma segunda parte, né? Ele podia ter colocado antes, porque ia ajudar muito o leitor. Né? É uma crítica que o Fowler Wright faz também. Todos os pressupostos necessários ele revela no final do livro. Né? Ele tinha que fazer isso antes, porque ficaria mais fácil. Evitaria até algumas críticas. Eu tinha escrito algumas críticas, eu apaguei e falei, poxa, mas ele esclarece lá no final. Outro ponto. O Johnson ele faz uma confusão um pouco complicada, assim, né? Então, após ele afirmar corretamente que o pacto mosaico tinha elementos graciosos, que foi o que eu falei agora, lá na página 194, como o fato da lei ser dada, ele não constitui um pacto de graça porque a salvação não vem por ouvir a lei, mas pela graça, e que a lei não pode salvar pecadores. Bom, no entanto, ninguém que defende que a lei é um pacto da graça defende que por crer... No entanto, ninguém que acredita que a lei é um pacto de graça defende que você é salvo pela lei. Então ele joga isso como fica sugestionando assim, né? Então o pacto de graça, então a lei salva. Não, não é. O próprio Johnson vai manter a dinâmica lei e evangelho na página 195 para indicar que a salvação sempre foi pela promessa. Mas isso é um falso problema, né? Porque o que constitui o pacto mosaico como pacto de graça não é a ideia de que as obras da lei salvam, mas de que o pacto da lei é uma continuidade às promessas de Deus de formar um povo para si, ainda que ele o salve pela graça. Então, para o Johnson, para o pacto mosaico ser uma extensão ou desenvolvimento do pacto de Abraão, ele deveria ser eterno. Está na página 205. O problema é ignorar que há uma continuidade e descontinuidade nisso. A aliança mosaica ela é realizada num reino temporal, né? Isso, e tipológico, isso o Horton fala na página 57. E além disso, o Horton vai afirmar uma outra coisa. Eu vou citar. Se é errado dizer que a aliança do Sinai é simplesmente idêntica à aliança da graça de Abraão, também não está totalmente certo dizer que a aliança do Sinai, portanto, a teocracia em geral, nada mais é do que uma republicação da aliança de obras original feita a Adão antes da queda. Antes da queda não havia necessidade de graça. Deus fez bem todas as coisas e no ápice da criação encontrava-se o portador da imagem santa que reflete a glória de Deus e de todos os modos possíveis para uma criatura. Então está na página 43 do livro Deus de Promessa, Introdução à Teologia Bíblica da Aliança. Ou seja, não dá para afirmar exatamente a mesma coisa, porque tudo que vai funcionar após a queda de Adão vai funcionar sob uma administração geral ou pressupondo algum tipo de graça de Deus. Bom, agora vamos para o finalzinho aqui, que é o capítulo 12 a 16. Deixa eu ler aqui. Capítulo 12. A descontinuidade entre a antiga e nova aliança. 13. Diferentes em eficácia. 14. A natureza da nova aliança. 15. O significado da circuncisão. 16. O erro de integrar a carne com o espírito, realidades naturais e espirituais. E parte 2, o dicotomismo pactual, continuidade e descontinuidade dos pactos de Deus.
E aí tem alguns capítulos nessa parte 2 que eu não vou falar, não. Bom, então do capítulo 12 ao 16 em especial. Primeiro, eu quero alguns comentários do Fowler Wright sobre esses trechos do Jeffrey Johnson, né? Então a primeira crítica que o Fowler Wright vai colocar é sobre a visão do Johnson quanto à garantia da salvação nos pactos, né? Então, para o Johnson, a nova aliança garante salvação a todos os seus participantes, enquanto a antiga aliança não. O Fowler Wright afirma que essa premissa em que o Johnson se apoia é falsa, uma vez que antes do dia do julgamento final, não há uma separação absoluta entre os eleitos e os réprobos na comunidade da aliança. Então, antes o White já tinha citado, por exemplo, Jesus admoestando em Apocalipse a sua igreja e considerando a possibilidade real de apostasia ali. Por quê? Porque dentro da comunidade da aliança haviam apóstatas em potencial. Então falta, talvez, aí já saindo do que eu ia falar, mas integrar melhor a ideia de eleição eterna com a aliança temporal, né? Então fica uma dica aí. O pacto histórico e a eleição individual não são coextensivos. Então esse que eu achei que eu estava adiantando, mas o White já falou. Outra crítica importante do White é sobre a divisão a partir de Romanos 4:11, que o Johnson estabelece o caráter da aliança de Abraão. Então o Johnson afirma que a circuncisão, no caso de Abraão, é sinal da aliança da graça, enquanto que para os seus filhos, por não ser resposta da fé, era sinal de pacto de obras. Então a circuncisão do Isaac foi pacto de obras, a de Abraão foi pacto da graça. Para o Fowler Wright, essa divisão perde os dois lados da circuncisão no contexto da aliança da graça bilateral. Então White ressalta que o pacto de graça, ele não promete apenas bênçãos, né? Em Gênesis 12, 2 e 3, 17, 4 e 8 são as bênçãos, mas ele também promete maldições, em Gênesis 12, 3, b e 17, 4, b. A circuncisão apresentou ambas sanções aos pecadores. Então, nesse contexto é que deve ser interpretado Romanos 2, 25, de que quando a circuncisão se torna incircuncisão, quando não se cumpre as exigências de Deus. E não sem menor importância, o Fowler Wright critica a tendência, novamente, do Johnson de antecipar o mundo vindouro presente nas premissas que ele coloca, né? Ao defender, por exemplo, o batismo e a aliança na graça na perspectiva do Johnson, ele supõe uma separação entre carne e espírito de um modo tão preciso que não se aplica no tempo presente, né? E, por fim, o último erro apontado pelo Fowler Wright ao Johnson foi que o Johnson afirma que o pacto de Moisés é uma republicação do pacto de obras, sem levar em conta que, ainda que seja, há uma diferença fundamental nessa republicação, que são as promessas do fiador que o acompanha. Beleza, eu quero apresentar as minhas críticas a esse final aí do livro, né? Então, conforme já citado pelo Fowler Wright, o Johnson crê que a aliança com Abraão possui dois aspectos, um aspecto de graça e um aspecto de obras. O de graça se aplicou a Abraão, justificado pela fé, e o de obras aos seus filhos, né? A circuncisão administrada na infância seria parte do pacto de obras. Contudo, Deus ele renovou, então, o pacto com os filhos de Abraão pessoalmente, de modo que eles mesmos se tornaram crentes. A partir disso, o Johnson vai inferir que a nova aliança, então, deve ser constituída de crentes. Na página 229, capítulo 12. O único problema que o Jeffrey Johnson não toca é o seguinte: qual o selo da renovação do pacto com os descendentes crentes de Abraão? Nenhum. Por quê? Porque eles já estavam sob o selo da circuncisão. Logo, mesmo os filhos da promessa, necessitando exercer fé no Deus de Abraão, não significam que eles renovam o símbolo do pacto, ou se eles circuncidam novamente, ou que Deus dá um novo sinal para eles. Antes, eles confirmam pela fé o selo recebido já na infância, que é a lógica que o presbiteriano usa na profissão de fé. É o que isso daí? É uma confirmação de um pacto que você já recebeu na infância. Um pouco adiante,
o Jeffrey Johnson vai lançar um desafio aos pedobatistas, né? Ele vai falar o seguinte: os israelitas não regenerados eram membros oficiais e verdadeiros do pacto mosaico? Se disserem não, eles têm muitas passagens da escritura para explicarem. Se eles disserem sim, então eles colocaram os pecadores não convertidos no pacto de graça, o que torna o pacto de graça incapaz de realizar o que promete, porque ele não vai salvar, né? Eles fizeram do pacto de graça apenas de nome, mas não de poder, na página 234. O que o Johnson simplesmente não cita é que há, mesmo na aliança mosaica, um chamado para a circuncisão de coração. Está lá em Deuteronômio 10:16. E que isso indica que, sob a administração externa do pacto, há um chamado à fé. Nisso, o pedobatismo mostra uma coerência muito maior do que o batismo só de crentes, uma vez que, administrado os selos do pacto, há uma responsabilização e chamado para que os que recebem o sinal creiam em Deus futuramente. De modo surpreendente, o Johnson vai afirmar, abre aspas, o que a circuncisão tem a ver com o batismo na nova aliança? Nada. O primeiro ato significava que aquelas pessoas estavam entre os membros do reino de Israel, enquanto o último ato significa que aquelas pessoas são membros do reino de Deus. Página 236. Então, fazendo um esforço para responder à interpretação pedobatista de Romanos 4, depois você procura como que os pedobatistas interpretam Romanos 4, o Johnson não cita nesse contexto, por exemplo, Colossenses 2:10-14, que afirma que o batismo agora é nossa circuncisão. Claro que a réplica credo batista se encaminharia para dizer, né, que a circuncisão, o batismo, no texto de Colossenses, é de natureza regenerativa e adulta. Contudo, quando o White fala que a circuncisão e o batismo não tem nada a ver, ele passa simplesmente por cima de Romanos 4 e de Colossenses 2. Não é que não tem nada a ver. Ele pode defender que tem uma diferença, mas falar que tem nada a ver é complicado, né? Ele tira a base do próprio argumento dele, o próprio argumento batista. Bom, aí talvez o texto-chave da interpretação da posição batista seja Jeremias 31:29-34, né? No qual, a partir dos textos, os batistas vão afirmar que a nova aliança implica em regeneração e que esta é possível somente pela fé individual. 2, que não há um elemento de corporativismo federal familiar, só em Cristo. Não, só esses 2 pontos, então. O Johnson ele vai partilhar dessa visão, né, de que a nova aliança implica em regeneração pela fé e que não há um elemento corporativista federal na nova aliança. A questão é correta essa interpretação? Né? O Palmer Robertson ele já tinha respondido essa questão no livro que o Jeffrey Johnson leu, que é o Cristo dos Pactos, na página que é na página 228-231. O Palmer Robertson vai falar sobre o corporativismo da nova aliança, e eu quero destacar os seguintes elementos, a partir até dessa interpretação de Jeremias. Primeiro, isso são os argumentos do Robertson. O texto de Jeremias não deve ser citado para provar a substituição do povo pelo indivíduo. Em Jeremias 31, ele ressalta o aspecto corporativo da nova aliança ao afirmar que esta será feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Segundo, que as alianças que Deus estabelece são corporativas, não individuais. Mesmo começando em indivíduos, o aspecto comunitário da relação, ele sempre está presente. Terceiro, e muito interessante, em Jeremias 32:39, Jeremias retoma o tema da nova aliança, afirmando que esta será para o bem deles e dos seus filhos depois deles. Essa seção, conforme Robertson, reafirma basicamente cada elemento da nova aliança descrito em Jeremias 31 e indica que a promessa da nova aliança está relacionada com uma comunidade de pessoas, inclui o participante e os seus filhos. E o último, que o corporativismo bíblico e o individualismo, eles não são princípios excludentes. Como, não, tem que ser só para o indivíduo agora, nova aliança. Não são excludentes. E quinto, para fechar... não, tem mais alguns aqui. Quinto,
Sobre a separação do Johnson entre a circuncisão de Abraão e de seus filhos, já comentada pelo White, eu quero colocar mais um elemento, né? O Johnson ele afirma que a circuncisão de Abraão tem mais em comum com o batismo de crente do que com a circuncisão infantil, na página 282. E que Paulo, em Romanos 4:11, estaria mostrando que a circuncisão de Abraão significa que ele é o pai de Israel espiritual, não simplesmente do Israel nacional. Então todos os que possuem fé são filhos de Abraão. O Johnson está correto em afirmar que Romanos 4 está falando sobre a paternidade espiritual de Abraão. Só que o erro fundamental de Johnson é não indicar melhor o contexto de inclusão de gentios na aliança e que o tema de Paulo no trecho, que é o tema do Paulo no trecho, desculpa. Então o erro dele é não indicar melhor o contexto dos gentios sendo incluídos na aliança, que é o tema de Paulo no trecho, e não citar que em Gênesis 17:7 é afirmado que parte fundamental dessa aliança com Abraão é a descendência de Abraão, de modo que Deus promete não só a terra, mas ser o Deus dessa descendência, em 17:8, e que nesse contexto que o sinal da circuncisão é instituído, 17:10. Então o Johnson ele parece criar uma divisão artificial para intencionalmente rejeitar a promessa espiritual sobre a descendência que recebe o selo, isto é, as próprias crianças. Enquanto que é bem possível fazer essa divisão entre os elementos espirituais e carnais da circuncisão sem tratar os filhos como parte do elemento carnal. Oi, amor, tô terminando já. Bom, eu vou pular um aqui e só apontar uma crítica final, né? A visão credo-batista, ao menos do Johnson, eu tenho notado que ela tende a criar um dualismo de natureza e graça, tirando os elementos criacionais familiares da redenção efetuada por Cristo. Então, a localização da nova aliança em termos puramente individuais reduz o modo de atuação de Deus na história bíblica mesmo. Então, essa história é que deveria formatar a nossa consciência da redenção, que inclui indivíduos e famílias. E que mesmo que hajam filhos que não escolhem a fé dos pais, existe um mistério da eleição por trás de todo esse enredo, mas que fica oculto na sabedoria eterna de Deus até que seja confirmado de modo indubitável no dia da redenção. Então, gente, essas são algumas questões. É óbvio que várias outras eu não toquei, por exemplo, os batismos que acontecem em Atos, que pressupõem fé, porque já tem muito texto na internet já trabalhando isso daí, respondendo essas questões, né? Então é só para compartilhar mais essa leitura com vocês e um abraço.